RFI Convida. Rama Pancararu é o nome do filme que teve estreia mundial aqui no Festival de Cinema Brasileiro de Paris, e o seu diretor, Pedro Sodré, e a roteirista e protagonista do filme, Bia Pancararu, são os convidados de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, bem-vindos à Rádio França Internacional, vocês dois. Obrigada, gente, pelo convite, né? Mais uma porta para levar esse diálogo, esse debate e expor, né, nosso trabalho aqui. Acredito que a gente está muito feliz, muito satisfeito com a estreia, né? A gente estreou agora no último domingo, dia 3, no Arlequin, dentro do Festival do Cinema Brasileiro de Paris. E a gente se sente muito feliz mesmo dessa estreia, né? Depois de mais de 4 anos de trabalho, à distância, né? Pedro já morando aqui há um tempo e eu lá da aldeia, e a gente alinhando as coisas até chegar nesse resultado. Aliás, foi uma estreia muito bem aplaudida, muito bem acolhida pelo público, né? Pelo menos essa foi a minha impressão. Agora, Pedro, eu gostaria de que você comentasse como é que foi, então, esse seu mergulho, porque o filme, então, traz um foco, então, na etnia Pancararu, né? No sertão de Pernambuco. Como é que foi, então, a sua escolha por trabalhar com esse tema, questão indígena, e nessa comunidade? Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Foi uma experiência maravilhosa. Eu fui muito inspirado pela Paula Morgado, que é uma antropóloga da USP, que tinha feito um documentário junto com o João Cláudio de Sena. Eles dois são amigos meus, e a Paula é minha prima, inclusive. E eu tinha visto esse documentário deles, que se chama Do São Francisco ao Pinheiros, e é um documentário que já mostra o povo Pancararu, e isso me inspirou. Eu entrei em contato com eles depois que eu terminei o Rio Mumbai, que o Rio Mumbai foi lançado, meu primeiro longa, e já com a ideia de voltar para, digamos assim, para as minhas origens do que eu queria fazer no cinema, quando eu saí da faculdade, que era uma coisa mais cinema verdade, assim, mais essa ideia de fazer um filme de ficção, só que dentro da realidade, com pessoas reais, com pessoas que vivem os seus próprios personagens. Então, e nessa ideia de construir o roteiro junto com os personagens, quer dizer, no caso, junto com a Bia, que é a protagonista do filme, e quase que ao mesmo tempo que as filmagens, assim, o roteiro do filme ele foi realmente criado ao mesmo tempo que a gente estava lá preparando e filmando o Rama Pancararu. Agora, no caso, então, Bia, qual foi a sua grande contribuição? Porque você também assina o roteiro do filme, né? Como é que você entrou e o que você, enfim, contribuiu para a realização desse filme, principalmente, na base do roteiro, por exemplo? Eu acredito que a história em si, né? A história em si e os detalhes, e principalmente no que seria importante e interessante ou não ser levantado, né? Eu acho que a minha função maior foi de decidir o que a gente queria falar, né? Dentro dessa história. Pedro trouxe como se ele trouxesse o esqueleto do filme, né? A parte técnica, né? E eu recheei com a história, com os conflitos, com o que é verdade do território e com toda essa dinâmica, né? Então, por exemplo, a questão dos incêndios foi trazida por uma sugestão, né? Que a gente sentou, conversou e tal. Tá acontecendo isso de conflito, tá acontecendo isso que é bom. E o filme todo é muito tenso, né? O tema é difícil de ser falado. É um tema muito... A injustiça social e o desmanche das políticas públicas para os povos indígenas é um assunto muito difícil. O que você falou? Eu acho que tinha que ficar mais calmo. Ah, você acha isso? Então, trazer a beleza também para o filme, né, nas nossas belezas naturais, assim, aquelas cenas, a cena da gente nos cânions. Então, trazer essa região também como um grande potencial
de meio ambiente, de cultura, né? Trazer a corrida do umbu, botar a nossa tradição também, assim, nesse mesmo grau de importância. Então, acho que a minha contribuição foi fazer esse recheio, né? Do conteúdo, do que seria importante ser levantado, né? Que bolas a gente precisaria mesmo levantar. A gente filmou muito mais coisa, né? Filmou muito mais coisa, então acho que o processo maior mesmo foi durante a montagem decidir o que é que fica, o que é que sai, o que é importante, o que não é importante, assim. E eu acho que essa foi a minha maior contribuição no roteiro. Você comentou dos incêndios, né? Vamos, né, lembrar que foram os incêndios das escolas, né, que foram né, registrados logo depois da eleição, né, no segundo turno da eleição de 2018, né? Foram incêndios que aconteceram e deram, de uma certa forma, o start, né, do filme e de algumas das discussões que o filme levanta. Agora, o filme, que tem cerca de 1h30, né, Pedro, traz muitas questões relacionadas à complexidade do universo indígena, né? Na sua opinião, quais são os principais pontos assim que você e a Bia levantaram no Cama Pancararu? É muito interessante porque, como eu estava dizendo, eu tinha sido inspirado por um documentário e cheguei, né, nesse tema interessado pelo povo Pancararu. E quando me apresentaram a Bia, foi o momento que eu tive um clique e pensei, não, realmente a Bia não vai... Porque me apresentaram a Bia como alguém que pudesse me ajudar na produção. Porque Bia é Pancararu, é de lá, mas já morou em São Paulo, já trabalhou muito com produção cultural. Então, me apresentaram ela como alguém que pudesse me ajudar. E quando eu conheci Bia, eu percebi que não, na verdade, Bia seria a protagonista do meu filme, né? Vendo a história dela, vendo como ela lida com todas as questões lá. E aí eu expliquei para ela isso, que eu queria fazer um filme com ela, como atriz, vivendo seu próprio personagem, mas que para isso funcionar, a gente precisaria que ela fosse coautora do filme comigo, que ela pudesse escrever 100% o filme junto comigo. E quando eu perguntei para ela qual o tema que ela gostaria de falar, eu me lembro dela falar, né, Bia, você me corrige se eu estiver errado, da questão de como ser homossexual dentro de uma aldeia indígena. E isso foi lá atrás, no início do projeto, uma coisa que de alguma forma norteou a gente, da gente querer falar sobre isso, de ter algum encontro. Mas isso mudou drasticamente no momento em que, no dia 31 de outubro de 2018, no segundo turno das eleições presidenciais, houveram esses incêndios criminosos dentro de uma escola de crianças pequenas e de um posto de saúde das aldeias Pancararu. Nitidamente motivados pela eleição, né, desse dia, 31 de outubro. Então, na madrugada de 28 para 29 de outubro, né, logo após o segundo turno da eleição presidencial, simplesmente tacaram fogo na escola e no postinho de saúde da aldeia Bem Querer de Baixo, aqui do território de Pancararu. Então a gente decidiu que isso seria o tema principal do filme. Naquele mesmo dia eu liguei para a Bia e falei, Bia, eu acho que a gente tem que mudar. E ela concordou 100% comigo. Né, Bia? Eu acho que você pode falar um pouco também sobre isso. A gente percebeu que a gente tinha uma ferramenta enorme na mão, que a gente tinha uma oportunidade enorme de se fazer um trabalho que vai ficar eterno, né? Então, trazer a minha vida enquanto uma mulher indígena, sertaneja, mãe, lésbica, que é profissional de saúde, então, que está ali dentro da comunidade, isso era uma coisa, sabe? A minha vida, né? O meu personagem. Mas a gente, com essa ferramenta na mão, a gente podia falar muito mais, né? Então, quando a gente decidiu colocar os incêndios, a gente resolveu trazer a questão social e política muito mais para ser protagonista do que propriamente a minha vida, né? A minha vida vai norteando todos esses assuntos que a gente vive no dia a dia, né? O indígena já nasce na resistência. Uma pessoa indígena que nasce hoje no Brasil já nasce na luta, já nasce na resistência. Então, não tem isso da gente assim, quando foi que você se aproximou da causa? Não, a gente já nasce
na causa. Então, trazer esse lado social e político para protagonizar o enredo do filme, eu acredito que é a nossa maior contribuição para os dias de hoje, assim, em termos de debate, né, dessas situações. Com relação à ideia inicial, então, que foi a partir da diversidade sexual, né? Que também está presente no filme, né? Acabou, né, compondo o filme, Sim. mas, né, outros assuntos também ganharam a mesma relevância. Esse tema, né, trazer esse tema da diversidade sexual da questão indígena foi importante? Como é que ele é visto atualmente Ele é no muito universo importante, assim. indígena? É um tabu ainda, Bia, que Em você alguns quis povos, trazer? sim. Em alguns povos, sim. Porque uma coisa que eu observo é que quanto mais colonizado aquele povo foi, né, quanto menos ele tem a sua tradição original, quanto mais ele foi catequizado pelo cristianismo ou pelo evangelho, a gente não tinha ideia de céu, inferno e pecado. Isso não é nosso, né? Céu, inferno, pecado, isso não é da nossa tradição, isso não é da nossa cultura. Da nossa cultura, lá eu posso falar por Pancararu, quando a gente tem nossas práticas espirituais, os nossos encantados, eles nos ensinam que o mais importante é o que a gente faz, sabe? Então, se você é uma pessoa dentro da sua comunidade que faz o bem, que é uma pessoa prestativa, enfim, que você está ali dentro da sua... Um pouco importa, né? O que você deixa de fazer com quem você se relaciona. Desde que você seja uma pessoa de coração bom. É o que a gente mais escuta lá. O que importa é o seu coração. A gente sabe, historicamente, que em vários povos existem, né? Tem um termo em inglês que é o Two Spirit, que eram os indígenas, assim, na América Latina. Tem vários relatos sobre isso, onde essas pessoas que têm os dois espíritos, né? Que seriam homens trans ou mulheres trans, eram considerados deuses vivos, assim. Então, eram as pessoas responsáveis principalmente pela parte espiritual, porque essas pessoas teriam, né, em si, a dualidade do homem e da mulher no mesmo corpo. Então, essas pessoas eram tidas como uma dádiva dentro daquela comunidade, né? Existe a história de Tibira, que poucas pessoas conhecem. A Tibira, um indígena do Maranhão, salvo engano, época colonial, assim, na chegada deles, ele foi pego como exemplo. Pegaram Tibira era um homem homossexual, indígena, e colocaram ele na boca de um canhão e explodiram, né? Lançaram ele na boca de um canhão para servir de exemplo para o povo que aquilo que ele fazia era errado. Então, quem fizesse aquilo ia ter o mesmo fim. Então, nem o Brasil conhece a própria história. Então, para a gente indígena, Tibira é o nosso grande mártir homossexual, assim, dessa resistência, porque ele não se rendeu, né, à colonização e acabou sendo morto dessa forma. E aí essas práticas de violência, de mostrar para a gente, nos fazer obrigar, né, além de perder as nossas línguas, as nossas culturas, sabe, vestir, abraçar a cruz do outro, aprender o que é céu e inferno. Então foi nesse momento que aconteceu o rompimento da nossa natureza, sabe? Porque um ser indígena é ser a sua própria essência, ser a sua própria natureza. Então, negar a minha natureza é negar quem eu sou, né? Então, a gente acabou tendo que negar a nossa própria natureza para não morrer, né? E aí a gente vem nessa resistência, e hoje sim é um tabu ainda muito grande dentro dos povos, mas a gente precisa relembrar quem a gente é, né? Que essa ideia não é nossa, sabe? Esse conceito não é nosso, essa proibição não é nossa, nunca foi, né? Então, a gente precisa resgatar essa liberdade para a gente conseguir ter um pouco de paz e voltar a ser quem a gente é e respeitar a nossa própria natureza. Agora, Pedro, então tem questões, enfim, né, que trazem, né, para os indígenas, para os próprios indígenas. Eu gostaria que você falasse também de um outro aspecto do filme, assim, que me pareceu bastante interessante, que é um pouco a visão da sociedade em relação a esses povos indígenas de um modo geral, né? Uhum. Você acha que é muito equívoco, não se olha, né, de uma maneira um pouco mais aberta para esses povos? Me parece que foi um outro ponto, né, que vocês quiseram abordar, né? Como a sociedade brasileira encara essa questão indígena, né? Ou como encara ou como deixa de encarar. Ou deixa de encarar, exatamente. Né? Completamente. Para mim também é um grande aprendizado fazer esse filme, porque a gente no Brasil e no mundo, de uma forma geral, a gente tem uma visão equivocada do que é
do que são os povos originários, acho que no Brasil e em outros países, mas a gente no Brasil costuma fazer estereótipos e achar que é tudo uma coisa só, ou que tem... Quer dizer, só o fato da gente... Esse número, por exemplo, que a gente fala no filme num determinado momento, que existem mais de 300 povos indígenas no Brasil, antes de eu começar a fazer o filme, eu não tinha ideia. Então, eu acho interessante também, para mim, eu gosto de poder fazer um filme em que eu estou descobrindo o filme como se eu fosse o primeiro espectador daquele filme. Então, para mim foi um processo de aprendizado e continua sendo um processo de aprendizado sobre o meu país, sobre os diferentes povos do meu país, sobre o povo pancararu, principalmente. E essa questão da visão preconceituosa, né, dessa visão mercadológica em relação aos povos originários, é uma coisa que a gente quis levantar. Tem um poema do Jean Ramos, que é um músico pancararu que aparece no filme, e ele também tem 2 músicas dele no filme, e é um poema muito bonito que fala um pouco disso, dessa questão de como os povos originários são vistos como com um olhar mercadológico, muitas vezes, ou para explorar uma imagem estereotipada, ou simplesmente como algo que está ali atrapalhando O tal do desenvolvimento. uma coisa que eles chamam de desenvolvimento, né? Uhum. Ok, vocês estrearam então o filme aqui no Festival, né, de Cinema Brasileiro de Paris. Bia, como você acha que deve ser a carreira desse filme? O que você espera? A gente espera que ele rode muito mais, né? Agora a gente espera estrear ele no Brasil. É importante falar que a gente não teve nenhum patrocínio, nenhum apoio, foi tudo investimento assim nosso, assim, muitos apoiadores e muita gente que trabalhou nele. Eu acredito que ele é um grande dedo numa ferida exposta, né? Lá. E a gente espera que ele seja realmente, como eu falei até na abertura, que ele seja um grande convite ao debate. Tem muitos assuntos, né, nele assim, importantes, então a gente espera que a gente agora nesse momento vai estar enviando para os festivais, está nesse momento a gente estreou, né, mas nesse momento de festivais, de rodar ele nesse ambiente, mas a gente espera estar logo nas salas de cinema, a gente espera que ele ganhe o mundo mesmo, assim, quanto mais pessoas possam ver ele, assim, acho que é a nossa expectativa. Eu faço das palavras minhas as palavras da Bia, exatamente isso, assim, eu quero que o máximo de pessoas possa ver o filme. É um filme que a gente fez da forma que a gente podia fazer, com muita dificuldade para conseguir fazer. Mas, por outro lado, eu estou muito satisfeito porque a gente fez o melhor que a gente podia. É realmente sensacional trabalhar com a Bia, uma pessoa de uma competência, de um amor, enfim, sem palavras, assim, muito, muito bom, muito agradável, sobretudo. A gente, como ela disse, a gente ficou na casa dela. Eu fiquei 1 mês e meio, depois veio a nossa grande equipe de 3 pessoas. E ficamos na casa da Bia. Então, assim, acho que esse amor que a gente teve fazendo o filme é o que a gente quer passar, porque é no que a gente acredita, né? E a gente espera que esse filme ganhe o mundo, que esse amor seja propagado aí, porque a gente está vendo muita coisa ruim, muita gente ruim, com falta de amor, governando o nosso mundo, né? Ok, então. Sucesso, então, para a Rama Pancararu. Muito obrigado, Obrigada, Bia. gente. Muito obrigado, Pedro Sodré, pela presença aqui na Rádio França Internacional. Que seja realmente um sucesso o filme de vocês. Parabéns e muito obrigado pela presença aqui. Obrigada.